Muito bem, sejam bem-vindos, então, à primeira edição do Rede SFcast. Eu sou a professora Thaís, de Língua Portuguesa, e hoje a gente vai conversar, então, um pouquinho com os alunos aqui do terceiro ano, a Agatha, a Nicole e o Arthur, sobre essa experiência de fazer o Enem pela primeira vez, né, a prova de linguagens e ciências humanas, e um pouquinho da redação. A gente quer saber, ouvir um pouquinho de vocês, assim, como é que foi essa experiência, né? Primeiro Enem de cada um? Sim. Então, como que vocês se sentiram, assim, qual foi a expectativa que vocês colocaram? Foi o que vocês esperavam, não foi? Então, só falem um pouquinho, assim, o que vocês sentiram. Eu sou a Agatha, foi minha primeira experiência no Enem, né? E foi bem difícil, foi mais desafiador do que eu imaginei ser. E na parte da redação, lembrei muito da professora Thaís falando nas aulas. Consegui mais ou menos argumentar, mas foi o meu maior obstáculo assim no Enem. E a prova em si foi bem cansativa, né? Enfim, é uma prova, acho que de resistência quase. Mas foi praticamente essa minha experiência. Saiu cansada. Bem cansada. Bom dia, eu sou a Nicole. A minha experiência também, primeira vez, com a redação, eu tava muito nervosa, porque eu acho que uns 2 dias antes começou 1000 especulações do tema, e aí, enfim, aí eu entrei em desespero, confesso um pouquinho, acordei mais cedo pra ler repertório, só que é muito bizarro o quanto o teu psicológico é o teu pior inimigo junto com o tempo, porque eu cheguei lá e eu não lembrava mais de nenhum repertório, não lembrava de nada, sendo que durante as aulas com a professora Thaís, parece que as ideias fluíam muito, talvez pela pressão de agora está valendo mesmo. A prova eu achei extremamente cansativa, mas não fiquei com sono, coisa que no simulado da escola que a gente fez pra treinar eu fiquei com muito sono. No Enem em si não, mas me pegou no cansaço porque às vezes tu via um texto e eu achei meio que um padrão de questão, porque tinha geralmente, né, texto 1 e texto 2. Então chegou pro final que eu olhava e só não queria mais ler de cansaço mesmo. Em relação à redação, eu realmente me deu um branco total. E o tema eu achei um pouco difícil de interpretar só. E nenhum tema vai ser fácil, mas esse até eu entender o que eles queriam mesmo e fazer um link. E eu fiz um mapa mental na minha prova pra ver tudo que eu lembrava sobre o assunto, mas foi um pouco difícil. Eu não... Igual eu comentei com os meus pais, ou com quem perguntou, eu não sei nem o que dizer, porque eu fiquei bem... Eu esperava um pouco pior, mas também fiquei um pouco decepcionada na questão do tempo, que é o que eu me arrependo de não ter treinado. Isso, talvez treinado na escola ou em alguns finais de semana, fazer simulado por conta, mas... Faltou tempo. Eu chutei muito a questão que talvez, se eu fosse ler com calma, eu saberia responder e acertaria. Então... Mas tu acha que faltou tempo em virtude da redação ou não? Sim, na verdade... Tu estendeu muito ali? Isso, me estendi muito porque eu queria fazer uma introdução muito boa pra já aprender quem estiver lendo ali. Só que eu sinto que eu deixei a desejar no D1, D2 e conclusão, porque foi aquilo que eu tive que fazer correndo por conta do tempo. Porque chegou às 4 horas da tarde ali, eu meio que entrei em desespero, porque eu não vi o tempo passar. Da 1h30, do nada eu olhei pro quadro ali, já tava o horário das 4 apagado. E isso tudo tava só na redação? Não, isso eu já tinha feito poucos de prova, tudo, só que quando eu olhei às 4 horas e comecei a contar que faltavam 2 e eu não tinha terminado a redação ou começado ela de fato, aí eu me desesperei, porque dizem que é o mais perto de chegar no 1000. Então eu queria me garantir ali. Até porque a gente teve aulas muito boas sobre isso e eu fui bem nas aulas. Então eu estava confiante, mas só o tempo mesmo que faltou. Talvez com o tempo eu faria algo bem mais elaborado. Essa questão do tempo também me pegou um pouco, porque tipo... O ano todo eu fiz outros concursos, só que era tempo a menos, só que com metade das questões. Tipo, tinha redação, mas era 40 questões e... Não teve como comparar. Tive que chutar um monte de questão às vezes, porque não tive tempo. Não teve tempo também. Mas eu achei o Enem a prova mais diferente que eu fiz. O ano todo eu fiz... só fiz concurso militar o ano todo, só que é muito conteudista as provas militares. As outras, né? Não o Enem. As outras provas que eu fiz são muito conteudistas, elas quase não tem questão de interpretação e pergunta a matéria em si. E aí o Enem é diferente, é o oposto, né? Não tem quase nada de da matéria, o conteúdo. E é basicamente só interpretação pra tu ler ali e
tu pega no detalhe da questão. Uhum. Vocês sentiram isso também na prova de ciências humanas ou não? Tipo, mais interpretação ou vocês conseguiram ver algum tipo de conteúdo ali? Acho que foi mais interpretação. Também. Ver foi assim. Isso. O único conteúdo que eu vi escancarado era de geografia, porque daí tinha gráfico. Ou um mapa ali. Mas de resto, interpretação. Foi... Tinha umas coisas de filosofia, só que, tipo, tu tinha que identificar o período, daí acho que isso tinha uma ligação com o conteúdo. Mais, assim, com o conteúdo. Acho que literatura também. Isso, sim. Foi mais conteudista, mas português foi só interpretação. E ao meu ver. Nada de gramática. Nada. Crase esquece. Mas a questão da humanas, tirando geografia, tudo tinha de acordo com o texto, que nem acho que o Kogo falou. Com o conteúdo tu elimina algumas alternativas, mas tinha que ler o texto, tudo. E eu sempre, nos ensinaram a ler sempre a pergunta e depois o texto. Isso, então tudo de acordo com o texto, Então tu tinha que ler a prova inteira. Se torna muito cansativo, porque daí já passou da parte da linguagem ali, que é tudo texto, né? Aí chega na outra parte mais texto. E uma crítica que, na verdade, eu vi as pessoas falando foi que agora as impressões vieram coloridas, né? E aí eu vi gente comentando que isso é caro pra fazer uma impressão colorida. Então, talvez justifique a ausência de imagens na prova. Porque eu não sei se realmente isso acontece. Se eles acabam que gastam mais por, né, ter cor, o que faz sentido, mas eu vi que foi comentado que como era mais caro, então uma quantidade maior de texto. Sim. E tu, Agatha, também achou que faltou tempo? Na verdade, eu consegui administrar meu tempo um pouco melhor, porque eu comecei a fazer... A primeira coisa que eu fiz quando eu peguei o caderno foi abrir no tema da redação. Aí eu já li e já comecei a arquitetar tudo na minha cabeça, né? Aí comecei a fazer as questões. Eu parei na 20, eu acho, porque eu tava cansada de ler já. Aí eu fui começar a fazer a minha interpretação, a minha introdução. Aí voltei para as questões, né? Continuei lendo. E aí, quando chegou na metade, aí eu fiz o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. E aí, no final da prova, na parte das ciências e tecnologia, eu terminei essa parte e aí eu terminei a conclusão. Então, eu consegui administrar bem o meu tempo, assim. Tu foi fazendo alternado, assim? Sim. Porque é assim que eu consigo, porque senão eu me embaralho. É uma forma diferente. Vocês fizeram ela... Eu fiz mais, tipo igual a Agatha, só que menos organizada. Eu abri, li, daí eu escrevi numa parte em branco, não no rascunho, numa parte em branco ali, e fiz um mapa mental só na hora, assim, sem ler os textos de apoio tudo. Aí eu li os textos de apoio, fiquei um pouco confusa e pensei, bom, vou fazer as questões, porque talvez nas questões algo me deu uma luz. E de fato, tinham muitas questões relacionadas ao assunto, tanto que comentaram que esse ano foi o Enem das Mulheres, tinha bastante questões sobre isso. E aí depois, só que daí eu me perdi, pensei, não, vou terminar toda a prova de linguagens. E quando eu pisquei, já tinha passado um tempão e eu não tinha terminado a prova, nem terminado a redação. E sobre o tema, o que vocês acharam? No meu ver, foi um tema fácil, digamos assim, de abordar. Mas como eu falei, né, eu fiquei nervosa na hora, então acabou tudo ali e eu não consegui desenvolver melhor. Mas eu achei um tema bem bom de ser abordado assim na redação. Também concordo, comparado com tudo que aconteceu esse ano, a gente tava pensando já, meu Deus, vai cair meio ambiente, é algo muito difícil de ter, como é que se fala, repertório. Achei um tema fácil nesse sentido, mas eu tive dificuldade para entender, ali é um tema sempre muito longo, mas eu tive bastante dificuldade para interpretar, e só eu senti acho que foi a redação que eu fiz mais, como é que se fala? Não quero falar que foi a pior redação que eu fiz. Mas foi a que eu realmente olhei e falei, cara, não gostei, não tá bom, mas não tinha o que fazer. Tentei seguir sempre ali a mesma linha de raciocínio e o máximo que eu consegui cumprir as competências eu tentei. Mas o tema é muito importante, né? E depois, eu como mulher fiquei pensando, nossa, que interessante. E até quando eu não tinha dúvidas, ou eu não sabia o que falar, eu pensava, não, eu preciso saber o que falar. E aí consegui puxar para um lado que pega um pouco a minha realidade e também uma questão social ali. E tu, Arthur, enquanto menino, né, enquanto homem, como que tu te sentiu, assim? Tu achou que era tranquilo falar ou tu te sentiu, esse tema aqui vai me desfavorecer? Eu achei tranquilo, só que eu achei muito fácil de se desvirtuar do tema. Tipo, tu podia acabar falando... Porque, querendo ou não, o tema tocava sobre... Querendo ou não, uma questão machista, né? E só que é muito fácil tu desvirtuar e começar a falar sobre outro tipo de machismo, puxar algo assim e acabar mais desenvolvendo
Falando mais do machismo falando mais do que da questão do da que invisibilidade questão ali do trabalho. do tema mesmo, tipo, falando mais sobre o contexto disso do que sobre o próprio tema. Era uma linha muito tênue, assim, né, pra fugir, pra tangenciar, né? Isso, sim. Mas assim, então, como vocês estão pensando, eu não sei se vocês já estão programando, como vão se programar pra próxima, né, pra semana que vem? Já estão pensando assim, tenho que administrar melhor esse tempo? Claro que não tem a redação, já ajuda um pouco, né? Sim. Mas diminui meia hora. Também. Então, Mas também meia hora pra redação. Não. Como que vocês esperam, assim, da semana que vem? Estão indo mais tranquilos, porque vocês já viram como que é? Já sabem, mais ou menos? Eu tô indo mais tranquila porque eu sou mais da parte das exatas, né? Eu não sou nem um pouco de humanas, né? Então, acho que na parte das exatas eu vou me dar melhor, assim, vou conseguir, né? Ir melhor, enfim. Eu tô indo tranquila no sentido do cansaço. Que se aquele texto ele não me deu sono e em nenhum momento eu pensei, meu Deus, tenho que ir no banheiro lavar o rosto. Isso muito tranquilo. Nesse sentido, eu tô mais aliviada, porque daí vai ser menos texto, acredito eu. Talvez ali na parte de exatas mais um contextozinho, mais uma pergunta meio objetiva, porque vai ter que fazer provavelmente alguma conta. Mas eu estou extremamente preocupada com a parte de biologia e com a parte de física, porque são matérias que eu tenho dificuldade no colégio. Então, dizem que a prova de biologia do Enem é bem complicada. E pra mim é o que vale, né? Bastante. Então, pra área que tu pra área que eu quero. Isso. Então, só tô preocupada com essa questão mesmo. Porque daí, eu imagino, nunca fiz essa prova ainda, né? Mas imagino que pegue um pouco de conteúdo. E aí, eu tenho medo só de não saber. Que eu acho que é pior, né? Não saber do que não conseguir interpretar. Eu acho que vai ser mais tranquilo, que já vai se adequar mais ao que eu estudei o ano todo para outros pras concursos, outras. que daí já vai ser mais direto. Sim. Só na parte de biologia, que os concursos que eu fiz nem tinha biologia, daí eu também, então, a biologia é mais temida. Então tá, gente, muito obrigada pela participação de vocês, a gente agradece aí pelo bate-papo e desejamos sorte, né? Muita sorte aí nessa próxima etapa, que vocês consigam alcançar aí o objetivo de vocês. Amém. Obrigada.